Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. Amém? Acharam? A minha nova versão internacional, e ela fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo nessa noite pela Tua palavra, pela Tua revelação, pela interpretação que o Senhor me deu nessa noite. Eu te louvo por este precioso povo que está aqui nessa noite, disposto a te ouvir, disposto, meu Pai, a ouvir a Tua orientação. Em nome de Jesus eu te agradeço por este povo que também nos assiste e nos assistirá pelas redes sociais, Pai. Porque a Tua palavra, ela deve ser pregada e ela vai se propagar até os confins da terra, em nome de Jesus. Eu quero te pedir nessa noite, mostre-nos a verdade. Nós queremos ouvir a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, trata com cada um de nós, é o que eu te peço, e desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir, pode sentar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o Senhor, Ele reservou esse tempo para tratar em nossos corações. Então eu quero te pedir que agora toda a sua atenção seja destinada a essa palavra, tá bom? Eu quero pedir que o diácono já fica com o controle do alarme na mão, porque se ele disparar, você já está preparado, tá bom? E que nada venha tirar a sua atenção da palavra de Deus, amém? Amém? Queridos, claramente esse texto nos fala de uma situação que está ao nosso alcance. Eu diria que o trabalho de construir uma casa no lugar mais adequado, no lugar mais seguro, é uma situação que está ao nosso alcance. É uma situação que está longe do nosso controle. As situações adversas causadas pela natureza, que podem acontecer com essa casa, que essa casa poderá sofrer. Isso é uma situação que está longe do nosso controle. Às vezes nós até achamos que temos o controle, né? A minha esposa, ela comprou para o meu filho um controle remoto de brinquedo, comprou para o Vini.
Na verdade, é um mordedor no formato de um controle remoto. E ontem o Henrique, ele estava com o controle normal da TV e ele estava apontando para a TV e mudando os canais. E o Vini estava com o seu controlinho e ele também apontava para a TV e ele ficava impressionado, talvez achando que era ele que estava mudando. Eu não sei se ele, com 7 meses de idade, ele tem essa ciência, ou se foi apenas uma coincidência. Mas o fato é que em nossa vida, muitas vezes nós achamos que nós estamos com o controle. Mas a verdade é que o controle, ele é de brinquedo. Quanta inocência, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Nós não temos o controle, mas existe alguma forma de nos prepararmos para as adversidades da vida? O texto que nós lemos, como de costume, é uma parábola contada pelo Senhor Jesus. Nós sabemos que ele sempre usava essas pequenas histórias para ilustrar melhor, para explicar melhor as verdades do reino de Deus. E a parábola do sábio e do insensato, ela aparece em 2 evangelhos. Ela aparece nos evangelhos de Mateus e Lucas, com pouquíssimas diferenças entre elas. Ela faz parte de uma porção de orientações que o Senhor nos dá, e ele cita a prática de julgarmos uns aos outros. Ele fala a respeito da persistência na oração. Ele fala a respeito da porta estreita e da porta larga. Uau! Como eu ouvi falar dessa porta estreita e dessa porta larga na minha vida. Eu lembro de gente que falava que a Quadrangular era uma igreja de porta larga, né? E é verdade mesmo, a nossa porta é bem larga, o nosso portão é bem largo. A propósito, um lindo portão azul, construído pelos homens dessa igreja. Amém, homens? Tem uns 3 aí, né? E no texto que nós lemos, Jesus fala um pouquinho sobre o comportamento do sábio e o comportamento do insensato. E são essas 2 pessoas na história, com algumas semelhanças, mas nós enxergamos também algumas diferenças fundamentais. E antes de chegar nesses detalhes, eu quero dar luz à primeira frase do versículo. Acompanhe aí comigo, Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim, ó: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então Jesus começa assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui Jesus começa dizendo que existe um determinado grupo que ouve o que ele diz e pratica os seus ensinamentos. Entretanto, se há aqueles que praticam, também existem os que não praticam. Pessoas que, a despeito de toda a verdade que Jesus conta, este grupo não pratica os seus ensinamentos. Aparentemente, Jesus está bem tranquilo dizendo essas palavras. Mas segundo a versão de Lucas, parece que o tom é um pouco diferente. Olha o que ele diz em Lucas capítulo 6, versículo 46. Ele fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não dá para imaginar Jesus falando isso de boa, né?
a entonação ela já vem automática na nossa cabeça. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? E o que o Senhor quer dizer com isso? Que simplesmente ouvir é muito pouco. Quando o Senhor Jesus fala, simplesmente ouvir é muito pouco. Nós, no século 21, ainda não descobrimos todo o potencial das palavras de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. No capítulo 6 de João, a Bíblia vai dizer que Jesus ele tem uma conversa dura com os seus discípulos. E naquele momento, ele não tinha só os 12 discípulos que nós conhecemos. Ele tinha muito mais. E nessa conversa, Jesus diz que ele é o pão da vida. Ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas aquelas pessoas que o ouviam ficaram desconfortáveis quando ouviram Jesus dizer o que está registrado em João 6:53. Ele diz assim: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Hoje, nós sabemos o que Jesus queria dizer. Mas naquele tempo, os discípulos ficaram desconfortáveis, porque eles entenderam de forma literal. Afinal, quem é que acharia normal um convite de comer carne humana e tomar o seu sangue, não é? Parece até um ritual de uma coisa muito ruim. No versículo 60, ele diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra? Quem é que consegue ouvir essa palavra? E o 66 vai dizer: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E daí Jesus pergunta aos 12: vocês também não querem ir com ele? Vocês não vão embora também? E aí, com muita disposição, Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. É por isso que só ouvir as palavras de Jesus é muito pouco, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20, Salomão vai dizer: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. E agora tem um clássico, ele diz assim, ó: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando Jesus fala, só ouvir é muito pouco. Eu preciso viver, eu preciso praticar. Eu quero que você repita comigo: eu preciso viver, eu preciso praticar, eu preciso praticar. Aplauda o Senhor aí. Quando Jesus fala, só ouvir é muito pouco. Eu preciso viver, eu preciso praticar. Amém? Fabiano, qual é o resultado dessa prática? Mateus capítulo 7, versículo 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica,
é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então Jesus diz: quem me ouve e pratica o que ouviu, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então eu fui procurar no dicionário o que significa um homem prudente. Então um homem prudente é aquele que não procura perigo. Um homem prudente é um homem cauteloso. Um homem prudente é um homem sensato. Há quem diga que um homem prudente costuma se precaver, preparar-se antecipadamente. Um homem realmente ajuizado. E ele é tudo isso porque ele escolheu o lugar mais adequado para construir a sua casa. Sabe o que me chama a atenção? A frase procura preparar-se antecipadamente. Um homem prudente procura preparar-se antecipadamente. Queridos, a verdade é que neste mundo quase nada está no nosso controle. E a pandemia está aí justamente para dizer que nós não temos o controle de quase nada nesse mundo. Em março de 2020, eu assisti um vídeo de uma empresária e ela dizia que o quanto é importante nós termos uma reserva financeira para nos prepararmos caso ocorra alguma eventualidade. E por que isso? Porque se o seu carro quebrar, você tem condições de arrumar sem ficar apertado. Se você perder o seu emprego, você tem condições de se manter até encontrar outro emprego. Se você ficar doente, você consegue se tratar e melhorar. E aquela empresária, ela dizia que tinha uma reserva financeira, inclusive para a sua empresa. Ela podia ficar até 12 meses com as portas fechadas, porque tinha saúde financeira para tanto. Mas vejam vocês, nós já estamos há 18 meses na pandemia. Ela se preparou para 12, mas já são 18. E nós ainda não temos nem previsão para quando nós vamos deixar de usar máscaras. Se é que um dia nós vamos deixar. Então aquele homem, ele é prudente, porque ele sabe que pode cair a chuva, ele sabe que pode transbordar os rios, ele sabe que pode soprar um vento forte contra aquela casa e ela não pode cair. E não pode cair por quê, Fabiano? O próprio versículo responde: porque tinha seus alicerces na rocha. Sabe por que a casa não cai? Porque tem seus alicerces na rocha. Eu procurei uma definição para alicerce e eu achei só definições mais técnicas relacionadas à construção civil. E eu confesso que é um tema que eu domino muito pouco. Mas tem uma frase que me chamou muita atenção. Diz assim: o alicerce está abaixo da superfície, sobre o qual se assentam as estruturas externas. Eu vou repetir: abaixo da superfície, sobre o qual se assentam
as estruturas externas. Então tudo o que vemos, tudo o que está na externalidade está assentado sobre o alicerce. No caso do homem prudente, o seu alicerce está na rocha. Mas afinal de contas, Fabiano, que rocha que é essa? Isaías vai dizer no capítulo 26, versículo 4. Ele diz: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, e somente o Senhor, é a rocha eterna. O Senhor é a rocha, e somente o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. E Jesus, ele continua. Mateus capítulo 7, versículo 26. Ele diz assim: mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então nesse trecho, o Senhor Jesus, ele fala da segunda opção. Aquele que até ouve. A gente sabe que tem gente assim, né? Aquele que até ouve as suas palavras, mas a despeito de toda a verdade dita por Jesus, ele não as pratica. E o Senhor diz que este é um insensato. Ouve e não pratica, é um insensato. Só que no original grego, a palavra insensato é a palavra morros. Eu não faço ideia se essa é a pronúncia certa, mas é interessante que essa é a mesma palavra utilizada na passagem das 10 virgens. Mateus 25, 2 fala assim: e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Então até existe uma segunda opção para nós de ouvir e não praticar. Mas quem faz isso não é só ignorante, é louco. Você não vai praticar? Tudo bem, mas você só pode ser um louco. E por que é louco? Porque construiu a sua casa sobre areia. Não pensou no futuro, não pensou na eternidade, e o resultado não poderia ser outro. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ou na versão da Dona Maria, foi uma queda doida. Né, Vanessa? E não é que ela não estava alicerçada em Deus. Ela nem sequer tinha alicerces. Quando você lê a versão de Mateus, a impressão que dá é que um homem subiu lá na montanha e com muito trabalho ele construiu a sua casa na rocha. E o outro não quis subir, ele preferiu construir a sua casa na praia. Então imagina uma casinha em Ilhabela, pé na areia, aquela areia fofinha. Que delícia, né? Mas Lucas, ele nos dá uma ótica diferente para essa história. Acompanhe comigo, olha como é que Lucas escreve. Lucas 6:47 diz assim: eu lhe mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha.
Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Eu não sei se você percebeu, mas na visão de Lucas, ambos os homens tinham o mesmo cenário. É como se fosse um terreno ao lado do outro. Só que o primeiro homem cavou e cavou muito fundo até ter profundidade. E ao chegar na rocha, ele colocou os seus alicerces. Já o segundo achou que era um mega desperdício gastar tempo e dinheiro com alicerces. Afinal, para que eu vou gastar com algo que vai ficar debaixo da terra? Para que eu vou gastar com alicerce? Ninguém vai ver o que eu fiz. É ou não é? Melhor do que alicerce é gastar com a fachada. A fachada fica visível. A fachada vira postagem do Instagram. A fachada vai te dar status. É ou não é verdade? Eu ainda não construí uma casa, mas se for da vontade de Deus vai acontecer, amém? Mas eu ouvi um irmão dizendo que ele estava construindo a sua casa, e ele disse que ele já tinha gasto muito dinheiro. E quando ele chegou no terreno, lá no canteiro de obras, ele achou que ao menos veria suas paredes levantadas. Mas quando ele chegou lá, a sua casa ainda não tinha meio metro de altura. Todo o dinheiro que ele investiu estava literalmente abaixo da terra. Eu aprendi, queridos, que prédios de até 70 metros de altura, eles possuem um alicerce de cerca de 8 a 12 metros de profundidade. E quanto mais alto o prédio, mais profundo é o seu alicerce. Então talvez o segundo homem quisesse economizar com o alicerce, para sobrar dinheiro para ele construir a sua piscina, né? Uma piscina da IG é muito mais legal do que alicerce, né? Só que aqui no texto de Lucas nós encontramos duas verdades. A primeira delas: sem alicerce, e a sua destruição será completa. É pesado, né? Sem alicerce, e a sua destruição será completa. Segunda verdade: com alicerce, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Nada pode te abalar. Então anota aí: quanto mais profundo for o seu alicerce, mais apto você estará para crescer. Amém? Quanto mais profundo for o seu alicerce, mais apto você estará para crescer. Quanto mais profundo for o teu alicerce, mais apto você estará para crescer. Amém, querido? Glória a Deus. Queridos, eu já estou terminando. O Senhor falou muito comigo em relação a essa mensagem. E sabe o que é engraçado? Ele tratou comigo de pontos que eu já ouvi muitas vezes. Se você prestar atenção, eu não trouxe nenhuma novidade. Eu trouxe coisas que você já ouviu outras vezes. Coisas que você já leu outras vezes. Então nós aprendemos que o que verdadeiramente vai nos fazer mudar de nível é a junção de ouvir e praticar.
Isso é o que vai te fazer avançar no nível. Ouvir e praticar. Aprendemos que não adianta construir nossos alicerces em qualquer lugar. O nosso alicerce precisa estar na rocha. O nosso alicerce precisa estar em Deus. O nosso alicerce precisa estar em Deus. E por fim nós aprendemos que muitas vezes o que não é muito aparente é o que vai nos garantir proteção. O que não é muito aparente é o que vai nos garantir proteção. Vocês lembram a história do secreto? Muitas vezes aquilo que nós fazemos no secreto é o que vai nos garantir a proteção. Queridos, eu não sei se você lembra, mas em 2004 houve um dos maiores desastres naturais que se tem notícia. Foi um tsunami na Tailândia. Você deve se lembrar. Foi uma gigantesca onda que varreu toda a costa daquele país, trazendo uma história de mortes e destruição. Isso foi por volta do Natal, 23, 24 ou 25 de dezembro, se não me falha a memória. Naquela data, um casal de médicos brasileiros, eles estavam de férias e eles queriam mergulhar. E no momento do tsunami, eles estavam a cerca de 23 metros de profundidade, praticando mergulho. Então, no momento da onda gigante, eles estavam a cerca de 23 metros de profundidade, praticando mergulho. Eles disseram que foi a maior surpresa da vida deles, quando eles retornaram à superfície e viram toda aquela destruição. Eles até publicaram um livro. O livro se chama Salvos por um Mergulho. E eles estavam tão profundos que o tsunami passou e eles não foram abalados. Eu quero te dizer nessa noite que quanto mais profundo você estiver em Deus, pode vir a chuva, pode vir as ondas, pode vir o vento, pode vir até um tsunami, você não será abalado. Quanto mais profundo você estiver em Deus, pode vir a chuva, pode vir o vento, pode vir as ondas, pode vir até um tsunami, você não será abalado. Glória a Deus. Aleluia. Se coloca de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu tenho um convite para te fazer nessa noite. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você é a primeira vez que você escuta uma palavra relacionada ao Senhor Jesus. Talvez é a primeira vez que você ouviu uma parábola do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a aceitar Jesus como a rocha na sua vida, como seu único e suficiente Salvador. Ou talvez você caminhou por caminhos tortuosos e hoje você sente que é o dia de voltar para o Senhor. Eu quero te convidar a voltar para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus,
Ele quer te dar uma boa notícia. Sabe o que eu aprendi essa semana? Eu aprendi que o Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia. Sabe por quê? Porque eu acho que se a mãe de Pedro soubesse que ele seria crucificado de cabeça para baixo, ela falaria para ele: não segue Jesus, não faz isso, porque o seu fim será trágico. Talvez se a mãe dos discípulos soubesse o que aconteceria com eles, o Evangelho seria desaconselhado. É por isso que o Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é uma boa notícia. Sabe por quê? Para que serve o conselho? O conselho serve para dizer o que você tem que fazer. O Tim Keller que disse isso. O conselho serve para dizer o que você tem que fazer. Já uma boa notícia é para dizer o que já fizeram por você. Escreve isso no seu coração. A boa notícia do Evangelho é para dizer que não é se você é bom ou se você é ruim que você vai ser salvo. É para dizer que mesmo que você seja ruim, Ele já te salvou. Feche os seus olhos aí. Eu quero orar por você. Pai amado, eu quero apresentar os meus irmãos. Eu quero apresentar aquele que está afastado. Eu quero apresentar aquele que ainda não te conhece. Eu quero te apresentar aquele que não tem alicerces. Eu quero te apresentar